E bora para mais um vídeo aqui do curso gratuito do Ubuntu Server, utilizando containers aqui no Docker, né? No último vídeo, eu já mostrei para você a instalação e a configuração do Potainer, que é o sistema de gerenciamento via web do Docker. Ele facilita bastante a sua administração e também a construção dos containers via web. Nesse vídeo agora, essa série de vídeos, eu vou começar a utilizar aqui os comandos básicos do Docker. Então, o primeiro objetivo é dominar o Docker por linha de comando. Aí depois, lá no final, vamos utilizar aqui o Potainer para administrar os nossos containers. Então, bora aqui comigo, né? Tenho certeza e você já sabe, todo o meu material está no GitHub, que é o projeto github.com/vaamonde. Para me ajudar e ajudar o projeto, tem um botão aqui do lado esquerdo de seguir. E também já segue aqui no meu canal, comenta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos e os seus colegas para que o projeto do Bora para a Prática cresça bastante nesse final de ano de 2024, né? Mas, bora aqui. O repositório desse curso, vou vir aqui em repositórios, se chama Ubuntu 2404. Todo o material está gratuito para você, para me ajudar nesse repositório e também em todos os repositórios de cursos que eu tenho aqui no meu canal do Bora para a Prática. Aqui no meu GitHub, dá uma estrelinha, porque aí eu sei que você está acompanhando esse projeto. Não precisa dar uma garfada, porque eu estou construindo ainda a estrutura das aulas, mas se tiver dúvidas, críticas e sugestões, manda aqui na guia problemas ou comenta nesse vídeo. Mas vamos lá, já passamos aqui da parte da instalação, configuração, instalamos aí o Docker e o Potainer. Agora esse vídeo começa aqui no diretório 04, que é toda a parte de containers. Então vamos lá, diretório 04, por enquanto só tem aqui duas documentações, depois vai crescer bastante aqui a documentação em procedimentos. Mas o primeiro é os comandos básicos aqui do Docker, que é o arquivo 01, que é os comandos básicos de Docker, né? Então vamos lá, só clicar nele. Como sempre, deixo aqui muito bem documentado para você, né? Então o que nós vamos estar aprendendo? Tem todos os links oficiais aí da distribuição Ubuntu e uma coisa aqui importante, né? Como sempre, já começou os selos. Se você conseguir fazer aqui os comandos básicos, lembrando que agora, tá? Agora tem desafio lá no final. Bem simples, mas tem os desafios, né? Então, se você conseguir fazer aqui o desafio do Docker, coloca aqui, ó, básico dos comandos Docker, realizado com sucesso, né? Não esqueça também de me marcar nas redes sociais e olha o selinho que você também já vai postar aqui, que é o selo do básico do Docker, aqui dos comandos básicos também concluído, né? Do Bora para a Prática. Show de bola, né? Muito legal. E não esqueça aqui das hashtags, né? Me marca lá, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram. Só me marcar lá que não tem nenhum problema. Vamos lá. O que nós vamos estar aprendendo, né? Aqui os comandos básicos de pesquisa, construir os nossos containers, configurar, iniciar o container, acessar ele, limpar também as imagens e os comandos que você vai estar utilizando no seu dia a dia de administrador de containers utilizando o Docker. Outra coisa importante, todos os links oficiais aqui do Docker Engine, né? O Docker Compose, que eu devo usar um pouco mais para frente, e o Docker Hub, que nós vamos estar utilizando para baixar as imagens. Já falei para você o que é o Docker, né? O que é o Docker Hub, e agora vamos começar a trabalhar com esses comandos básicos do nosso dia a dia, que vai facilitar bastante aí a sua administração. Então vamos lá. Primeiro, meu servidor já está startado, então vamos acessar ele via SSH. Legal? Então vou digitar aqui o meu usuário, que é o comando SSH, o meu usuário Vaamonde, @ o meu endereço IP do meu servidor. Digitar aqui a minha senha e beleza.
E vamos lá, primeiro comandinho básico aqui do Docker, apenas uma coisa importante. Pô, Robson, você esqueceu de falar de tal comando. É legal também passar essa opção aqui no comando do Docker. Olha, Robson, ainda tem mais essas opções que é considerado básico, dos comandos básicos aqui do Docker. Comenta nesse vídeo, porque atualizo a minha documentação e no próximo vídeo eu também coloco esses comandos, né? Mas aqui eu tentei juntar os principais comandos básicos. Depois a gente vai evoluindo gradativamente aqui na configuração dos nossos containers. Então vamos lá. O primeiro comando é o comando de pesquisa de imagens lá no próprio Docker Hub, que já vimos quando instalamos ali o Docker e também instalamos o próprio Potainer, né? Então vamos lá, eu não vou digitar os comandos, eu vou estar copiando, mas toda a documentação está aqui, eu vou explicando só para ser um pouco mais rápido, né? Então vamos digitar aqui o comando de pesquisa, que é o Docker, com a opção de pesquisar, e eu quero pesquisar uma imagem lá no Docker Hub chamada Ubuntu, né? Então vamos lá, Ctrl C e colar aqui no nosso terminal. E Enter. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar lá no Docker Hub todas as imagens que têm a referência Ubuntu aqui do lado. Já temos imagens que são customizadas, tudo bem? Que nem, por exemplo, aquela ali, ó, Ubuntu Squid, Ubuntu Nginx. Mas se a gente for pesquisar, ela não é considerada uma imagem, que é importante essa linha aqui de cima, uma imagem considerada oficial, que foi feita a sua criação diretamente pela equipe do Docker Hub, né? Então foram desenvolvedores que criaram essa imagem e depois publicaram de forma pública lá no Docker Hub, né? Muito legal, então. Vamos lá. Mas você também pode utilizar algumas opções de filtro aí no próprio comando de pesquisa, né? Imagine que eu quero pesquisar a imagem aqui do próprio Ubuntu, só que eu quero passar um filtro, então com a opção menos filter, eu posso falar que naquela coluna de estrelas, eu quero ver imagens que tem mais do que 10 estrelas, 10 curtidinhas lá, ou o que eu sempre peço para você no meu GitHub, né? Então são imagens que as pessoas baixaram, testaram e confirmaram que ela é boa. Então vamos lá, Ctrl C, aqui a gente pode perceber que ele já vai diminuir o nosso filtro de imagens, né? Então ele está pegando todas as imagens que tem o nome Ubuntu, só que todas que tem acima de 10 estrelas, que é essa coluna que está aqui, ó. Foi o pessoal que deu um like aí na nossa imagem. Mas eu também posso fazer um filtro da seguinte forma. Eu quero todas as imagens do Ubuntu que tem ali no mínimo 10 likes ou 10 estrelas, só que agora eu quero filtrar imagens oficiais aqui do próprio Docker Hub, né? Então aí eu vou passar mais um filtro, mais uma opção de filtro e vou falar tudo que é oficial com a opção True, né? Para ver se é verdadeiro. Então vamos lá, Ctrl C. Vamos colar aqui no nosso terminal e Enter. Então ele só deve filtrar para nós apenas a imagem oficial do Ubuntu do próprio Docker Hub, que sinceridade é mais confiável, tá? Mas vamos lá então, Ctrl L. Também posso passar aqui no meu filtro, fazendo um filtro de novo, com as estrelas, com like acima de 10, se é oficial, só que com aquela opção de não truncar. O que significa a opção truncar? Vou voltar esse comando aqui de novo, que aí você consegue ver a diferença. Então vamos lá, não quero que trunca a descrição dessa imagem. O que significa? O texto falando aqui, ó, que é Ubuntu, também é uma distribuição Linux baseada no Debian, né, no sistema operacional do Debian, e é considerado um software. Repare que aqui, ó, ele está truncando, então aqui ele já não trunca, então eu já consigo ler o texto completo da imagem que eu estou pesquisando no Docker Hub. Então isso daqui facilita bastante o meu dia a dia. Mas vamos lá, mas temos uma opção aqui, ó, que também é muito importante, que é o seguinte. Quando você está utilizando ali o comando o Docker na opção de pesquisa, ele só pesquisa para você a imagem, pesquisa qual é o nome dela, basicamente, se é oficial ou não, e a quantidade de stars que tem ali de like. Ele não fala outras informações importantes para nós da versão.
Então, aqui tem vários aplicativos, então comenta também nesse vídeo se você utiliza aplicativos para resolver esse problema. Lá no próprio site do DocHub e dentro do Potainer, você tem outras ferramentas que ajudam bastante. Mas aqui por linha de comando, eu vou estar utilizando ali o comando cur e eu quero mandar a minha localização lá onde que eu vou colocar ali o meu site e vou pegar um site de API do JSON do próprio DocHub e vou fazer um filtro aqui no próprio JSON do DocHub, que é esse final aqui, ó, onde que eu estou usando ali o comando JQ, que é o JSON Carry, onde que eu consigo fazer carries utilizando ali o comando cur, que ele vai se conectar no site, depois eu vou entrar no site para você ver, e eu quero fazer toda a minha parte de resultado, então lembrando que aqui já é uma programação com foco em JSON, tudo bem? Não é muito foco desse curso, mas a gente vai ver o JSON um pouquinho mais para frente, onde que eu estou passando uma opção de ponto de resultado, que eu vou fazer ali um laço de looping, que eu quero selecionar tudo que ele achar dessa minha imagem, dessa minha pesquisa, com ponto nome, tudo que não é nulo, então o que for nulo ele tira, e depois eu vou criar uma variável apenas para armazenar ali as minhas versões. Esse comando é legal porque, dica, eu vou estar passando essa URL, que é da API do próprio DocHub, então onde que nós pegamos aqui a parte de registro, na versão 2, vou consultar os repositórios lá, todas as bibliotecas de imagem, só que onde está escrito aqui a palavra Ubuntu, aqui você pode trocar, por exemplo, para Debian, CentOS e qual é a imagem que você está pesquisando. E eu quero pesquisar a coluna das tags, né, que são as versões que é disponibilizado no DocHub. Então, com o comando docker de pesquisa, você não vê isso por padrão. Então, vamos digitar aqui ó, com o comando cur, opção "-s", vamos pesquisar aqui no nosso terminal, que é muito legal, que ele vai fazer um filtro para mim de tudo que eu tenho. Olha que legal, uma coisa ali importante, tá? Eu já corrigi no script de instalação aí do próprio Docker. Eu já coloquei o comando JQ. Tá vendo que ali ele fala que não é encontrado? Então legal, então nesse vídeo eu vou fazer a instalação, mas se você já assistiu o vídeo do próprio Docker, lá na linha das dependências eu já coloquei. Então vou digitar aqui ó, o sudo apt install, que é o JSON Carry, que é esse comandinho por linha de comando, que a gente consegue também fazer várias carries, yes, enter, aqui no próprio terminal. Facilita bastante para criar scripts e automações, né? Muito legal. Então vamos lá, beleza? Agora sim, pressionar Enter que ele já vai se conectar lá na nossa biblioteca. E olha uma coisa interessante. Então, sempre quando nós estamos aqui com a opção Name e temos ali a opção Latest, que é a última versão válida disponível, que é a versão estável disponível, e a última sempre vai estar com esse nome. Mas você pode falar para mim, pô, Robson, eu queria pegar uma versão em desenvolvimento. Não, eu queria usar a versão 24.10 do Ubuntu. Queria usar, por exemplo, aqui mais para baixo tem os codinomes dele. E tem mais versões? Tem, por exemplo, a Focal. Ali eu tenho as versões 20.04, 22.04. Então eu posso estar escolhendo qual a versão da imagem eu quero utilizar aqui nos meus projetos. Isso daqui é importante para você, para descobrir o nome das imagens disponíveis lá no DocHub do desenvolvedor oficial. Mas vamos lá, Ctrl L. Você também pode utilizar aqui via navegador, tá? Caso você não queira fazer por linha de comando, copia essa linha, cola aqui no seu navegador, beleza? Porque ele vai te mostrar a parte da API do JSON. E onde que está aqui ó, em filtro, você só escreve name, tudo bem? Que ele já vai filtrar para você aqui, ó, show de bola, todas as informações de versões de imagens que você tem lá no DocHub. Aí você fala para mim, pô Robson, então eu posso mudar o nome que está aqui, ó, por exemplo, Ubuntu para Debian? Pode, porque aí ele vai te mostrar as opções do próprio Debian. Legal? E você pode colocar aqui ó, um name, onde que ele vai fazer o filtro de todas as versões que tem aqui do próprio Debian para você poder baixar essas imagens e instalar aí no seu Docker. Então isso aqui facilita bastante o nosso dia a dia. Então são duas opções aqui ó, legais de filtro. Mas uma vez que você já escolheu a imagem,
Vamos lá, vamos utilizar os comandos básicos para poder criar os containers aqui no nosso próprio Docker que a gente já viu. O comando mais simples, sempre você vai utilizar aqui o comando docker, com a opção de container, com a opção run, ou run, vou falar só run aqui, mas é o run, que é para rodar, e você vai passar aqui o nome da imagem que você quer. Só que aquela coisa que eu deixei aqui, ó, você pode, pô, Robson, mas eu gostaria de passar uma versão específica. Como que eu faço isso? Aí você coloca depois do nome da imagem 2 pontos e você passa qual é a tag da imagem que você quer utilizar. Quero usar a minha última imagem, a imagem 2404 ou qualquer outro nome que ele tenha lá disponível para você utilizar aí no seu projeto. Depois, nos próximos vídeos, eu vou estar passando ali algumas informações para você ver. Mas no nosso caso, vamos estar executando aqui, ó, bem simples, comando docker com a opção de container e já vamos rodar um container do próprio Ubuntu aqui. O que vai acontecer? Duas coisas importantes. Ele vai pesquisar o nome desse container no Docker Hub, ele vai verificar que a imagem não está disponível no nosso servidor, então vai fazer o download, só que ele vai rodar a imagem e pronto, e acabou. Porque eu pedi para ele executar o container. Ele já executou, não falou nada, imagem download, feito, pronto e acabou. Simples assim. Ctrl L. Mas vamos lá, toda vez que você executa um próprio container aqui no próprio Docker e ele não tem essa imagem, ele vai baixar. Então é legal você utilizar sempre aqui o comando, o docker images. Hoje o comando oficial, depois eu vou até mostrar ali para vocês. Cuidado, que tem alguns comandos abreviados e o comando oficial. Hoje o comando oficial é o docker image com a opção ls, mas o docker images é uma versão, é um apelido, é um atalho. Os dois dão o mesmo resultado, tudo bem? Nesse curso eu sempre vou passar para você o comando oficial, não os comandos abreviados, tá? Mas vamos lá, Ctrl C e vamos verificar aqui as imagens, né? E eu vou utilizar o comando oficial hoje, que é o docker image ls. Você vai ver que é tudo a mesma coisa, não tem nenhum problema porque é tudo igual. O que você tem que se preocupar aqui, ó? Coisas importantes, tá? O nosso repositório, então aqui em cima, ó, para poder ficar mais fácil para você. Repositório, que é o nome da imagem do Docker que nós pesquisamos e é esse nome que foi utilizado para criar o nosso container. Depois, a tag é a versão da imagem que você baixou lá do Docker Hub, que está aqui com você, né? Então, a última imagem que nós estamos usando aqui, ó, a última imagem válida, a última imagem homologada, a mais nova imagem disponível no Docker Hub, né? Que é essa coluna. Outra coisa agora importante é esse cara aqui, ó, que é o Image ID, que é a identificação da imagem no Docker, que é esse número que ele gera aqui, ó, para você, que toda vez que você instala uma nova imagem, você vai ter um número de identificação. Outra coisa é a data de criação, só que essa data de criação é quando ela foi criada a imagem, não é a data que nem, por exemplo, estou gravando esse vídeo no dia 7 de setembro, essa imagem foi criada há 13 dias. Não. Então, que nem, por exemplo, há 3 semanas do próprio Ubuntu. Não, isso daqui é do desenvolvedor quando atualiza as imagens no Docker Hub, né? Beleza. E outra coisa é o tamanho da imagem, que é o size que está aqui, ó. Tamanho delas que você está utilizando. Pronto, então aqui você consegue monitorar todas as imagens de container que você tem. Dica, baixou uma imagem, depois você só associa seus containers à mesma imagem, não precisa baixar várias vezes. Outra coisa agora importante é você digitar o comando para verificar os containers. Apenas um detalhe aqui, ó, muito importante que nós vamos ver e depois eu vou trabalhar com isso. Toda vez que você digita, por exemplo, ali, ó, só diminuir aqui um pouquinho o zoom, né? Porque aí está muito grande no meu descritivo. Só vir para cá, diminuir aqui um pouquinho, né? Então, toda vez que você digitar um novo container e não passar um nome para esse container, ele vai criar um nome aleatório. Legal? Depois nós vamos estar utilizando aqui a opção "-name", para dar um nome para esse container, que nem que nós fizemos ali no Potainer, né? Mas a gente vai ver que ele vai dar um nome meio que aleatório para nós. Como que a gente vai listar os nossos containers? Vamos digitar aqui o comando, que é o docker,
com a opção de container ls. Só que aqui vai acontecer um detalhe importante, ó. Pô, Robson, mas a gente executou ali o container do Ubuntu. Por que ele não está aqui? Porque quando você digita o comando docker com a opção container ls, ele só lista, por padrão, os containers que estão em execução, que é essa coluna aqui, ó, de status, que está up, tudo bem? Os que já foram executados e saíram, não está rodando, ele não mostra para você. Ah, Robson, então eu tenho que passar aqui no final a opção "-a", que é a opção "all", né? Mostrar tudo. Agora a gente vai perceber duas coisas importantes aqui, ó, nas colunas, tudo bem? Só esquece a coluna do Potainer, eu já falei no vídeo do Potainer, vamos focar principalmente aqui, ó, na coluna do primeiro container, que é o do próprio Ubuntu, né? Então o que você tem aqui, ó? Primeiro, a identificação do container. A identificação, até a palavra está errada, depois vou corrigir aqui, é uma identificação única do seu próprio container. Então ele vai gerar esse número, tudo bem? Em hexadecimal para cada container que você executa aí no seu Docker. Então aqui é onde que ele vai fazer a sua referência. Muito legal. Outra coisa é a coluna de imagem, onde que ele está falando qual é a imagem que você está utilizando nesse container. Então, no nosso caso, já temos aqui a nossa identificação do nosso container e a imagem que eu rodei, que foi do próprio Ubuntu, né? Outro detalhe importante é o comando. Qual que foi o último comando executado na imagem? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Apenas o comando bin bash. Então, ele pegou, executou e acabou. Beleza? Então, esse foi o último comando. Outra coisa importante, que é a data de criação, quando a imagem foi criada aqui no próprio Docker. Então, essa hora aqui, esse minuto, 4 minutos, que foi eu que executei a construção desse container utilizando aqui a imagem do próprio Ubuntu, né? E outra coisa agora importante para nós é a coluna de status atual do container. Então, no nosso caso, o que aconteceu? Ó? Ele pegou, ele executou o container e saiu, fechou, desligou o container, que é essa opção que está mostrando aqui para nós que ele saiu do container há 4 minutos, né? As outras colunas, por enquanto, que é a coluna de porta, não, nós vamos ter depois a parte de portas na parte de redes, é onde que eu fiz aquele redirecionamento lá no Potainer, da porta 9000, né? Então aqui a gente trabalha com portas e redes, né? E agora o nome do container, que é a última coluna, que está aqui, vamos só diminuir um pouquinho o zoom aqui para vocês verem, né? Porque o name vai ficar bem lá embaixo por causa aqui da linha do Potainer, né? Mas é esse nome que está aqui, ó, na última coluna. Esse nome, se você não especifica o nome do seu container, ele gera um nome aleatório. Beleza? Diferente do de baixo, que nós falamos que o nome ia se chamar Potainer. Esse não, ele vira um nome aleatório, mas depois a gente vai aprender a criar nomes, renomear os nossos containers. Muito legal, show de bola nessa primeira etapa aqui de pesquisar um container e executar. Mas vamos lá então, já executamos essa etapa. Outra coisa agora importante, vamos usar aqui os comandos básicos de container de execução e sair. Mas vamos lá de novo, ó, agora um detalhe, vamos executar de novo agora o container, então vamos lá. Na primeira opção, nós pedimos para executar o container, passamos ali o comando docker, com a opção de container, com a opção run, e ele executou a imagem do Ubuntu. Só que agora eu vou passar o modo que nós chamamos o modo interativo. Eu quero ter uma interação com o meu container. Então, quando você quer o modo interativo, você vai passar ali as opções I, T. Então, o I é o modo interativo, onde que você vai pegar o seu stdin, tudo bem? Abrir ele e vai atachar, é o processo de atachar dentro da imagem. E o T para você também alocar um terminal para você poder executar aí um pseudo-terminal dentro da sua imagem. Então ele vai isolar, você vai atachar, se conectar e abrir agora o terminal para poder digitar os comandos básicos dentro do container. Então vamos digitar aqui o comando docker com a opção de container run, com a opção "-it", e a imagem que eu quero executar, que é a imagem do próprio Ubuntu, né? Então vamos lá, vou executar e você vai perceber que agora, olha uma coisa interessante, duas coisas interessantes aqui. Primeiro, root, ele se loga como root.
E esse número que aparece aqui do lado é o ID do container, tudo bem? Então, isso daqui é o nome padrão do hostname, podemos dizer assim, padrão do container que você está rodando. Pô, Robson, então eu estou utilizando aqui agora dentro do meu container, rodando dentro do container? Sim, vamos ver, por exemplo, qual é o sistema operacional, digitando ali o comando o cat/etc/os-release, né? Que é o cat ali, beleza? Ctrl Shift V aqui, ó, só apagar. Legal? E colar, que a gente já vai perceber que eu estou usando aqui a versão do próprio Ubuntu, que é a última versão, a 24.04.1 LTS. Tudo bem? Nessa imagem que eu estou utilizando aqui do próprio Docker. Mas vamos lá. Vou digitar aqui também um comando, o próprio cat, no arquivo /etc/hosts. Olha uma coisa interessante que nós temos aqui, ó. Repare que eu tenho na minha loopback, minhas configurações, tudo normal, mas repare que ele já entra com um registro, isso daqui é muito importante depois nas aulas de rede de Docker. Ele já entra no registro dentro do arquivo hosts, ele verifica qual é o IP alocado para ele, então ele já está com o IP alocado, 172.17.03, que é a subrede padrão do Docker, e repare que ele coloca o nome da imagem, que é essa daqui, ó, que é o ID da imagem, também como hostname, né? Então deixa eu digitar aqui um cat/etc no arquivo, só para vocês verem também, que é o hostname. Teoricamente vai ter que ter o mesmo número ali dentro. Então ele já associa dentro da sua imagem. Muito legal, show de bola. E também, para verificar se está funcionando na rede, vou digitar aqui o comando apt update, que nós já fizemos. Então, por padrão, todas as imagens no Docker, ele já faz o modo bridge com o seu servidor, né? E já tem conexão com a internet nativo, não precisa fazer nada. Então, show de bola. E para sair aqui do nosso container, é só digitar o comando exit. Só que você só precisa agora tomar um cuidado. Apenas um cuidado. Toda vez que você digita de novo o comando, o docker container, e executa um novo container, ele cria um novo container, tá? E quando você digita o comando exit, você mata o container que você está rodando. Então você tem que tomar esses cuidados. Olha aqui, ó, só para você perceber. Não executamos duas vezes o comando docker container com a imagem do Ubuntu. Uma eu pedi para executar, outra eu pedi agora para executar em modo interativo. Então ele já criou para mim dois containers. Então vamos lá, que é essa observação que está aqui, ó. Legal? Então vamos digitar aqui o comando docker com a opção container, ls com a opção "-a". Você já vai perceber que já tem duas imagens aqui do próprio Ubuntu, ó. Já tem duas imagens. A última imagem que eu rodei, que foi a última, é essa daqui, ó, 7731, que é a identificação que ele deu. E a primeira que eu executei é esse final E8A que eu tenho aqui. Então repare que uma eu executei há 12 minutos e essa daqui há 3 minutos. Mas as duas, ó, as duas já estão em modo exit. Nós falamos em modo down, desligada essa imagem. Mas vamos lá então, vamos continuar aqui na nossa documentação. Vou executar de novo um Docker com a opção de container, só que com a opção de running, né, para rodar no modo interativo. Aí o que vai acontecer? Vamos criar de novo um novo container. Tudo bem? Então você precisa tomar um cuidado com isso, ó. Beleza? Repare que agora o novo container é o D41. Já tenho 3 containers rodando a imagem do próprio Ubuntu. Então você precisa tomar um cuidado aí toda vez que você digita. Só que vou digitar aqui de novo o comando o cat, né? Dentro aqui, ó, só para a gente ver que é a mesma imagem que está rodando. Mas toda vez que você se conecta no modo interativo de um container e você quer deixar ele rodando lá e quer sair sem matar a execução, você vai utilizar uma tecla de atalho aqui, ó. Você vai utilizar o Ctrl, então você pressiona o Ctrl, PQ. Então aí você pressiona Ctrl, segura, depois o P e o Quit para poder sair sem matar aí a execução do nosso container. Então vamos lá, pressionando aqui, ó, o Ctrl, o P e o Q, que é o atalho para sair sem matar o container. Legal, então vamos listar de novo ali, ó, com o comando docker container ls-a, e você vai perceber agora, deixa eu dar um Ctrl L aqui, ó, duas coisas importantes. Primeiro, repare que aqui de novo já criou 3 containers.
do próprio Ubuntu. Mas esse último, ó, que eu saí com Ctrl PQ, o atalho de sair sem matar o container, ele está up. Os outros dois está desligado, beleza? Então esse daqui ainda está rodando. Então se tivesse algum serviço, alguma coisa, ele está rodando, está indo show de bola. Então anota aí, sempre que você precisar sair de um container, atalho Ctrl PQ. Não digita nem quit, nem exit. Mas vamos lá então, continuando, já passamos por aqui. Outra coisa agora importante, eu vou executar mais um container, só que agora é no modo que nós chamamos aqui, ó, no modo daemon, ou no modo background. O que significa isso? Você já tem um container, mas você não quer trabalhar o lado interativo, você já quer executar ele. Então eu vou digitar agora o comando docker, com a opção de container, run, só que eu vou passar a opção "-d". A opção "-d" é não ficar atachado com ele, não conectado com ele. Também vou passar ali as opções IT, tudo bem? Para ter ali um modo interativo, com a opção do terminal lá dentro e a minha imagem do próprio Ubuntu. Então vamos lá, Ctrl C, colar. Qual que vai ser a diferença agora? Repare que ele abriu, ele já cria para mim uma conexão, um hash de conexão de daemon da minha própria imagem e já está rodando. E se eu olhar aqui, ó, com o comando docker ls-a, repare aqui, ó, duas coisas importantes aqui para mim, ó. Tudo bem? Que eu tenho agora o meu Ubuntu, que eu já rodei, que eu saí com a opção Ctrl PQ, já faz aqui 2 minutos, e agora o meu container que eu rodei agora com a opção via daemon, via background, né? Já faz 15 segundos ali que ele está rodando. Então agora eu tenho 2 containers rodando aqui no meu sistema e os outros 2 que eu só executei, ele criou e está lá e está parado, né? Beleza, show de bola. Vamos lá então, show. Continuando, já digitamos aqui esse comandinho para você ver, né? Próxima etapa agora é você atachar no seu container, né? Então como que você vai estar trabalhando? Para isso você vai utilizar o comando que é o docker com a opção de container e com a opção de atachar. O que significa essa opção de atachar? É você voltar novamente uma conexão com o seu container, né? Então vamos lá, você vai ter que passar ali a identificação do seu container ID ou o nome do container, tudo bem? Ah, Robson, mas como que eu sei disso? Docker container ls-a. Então qual que você quer atachar nesse exato momento? Você pode estar utilizando aqui, ó, o container ID dele, ou você também pode estar utilizando o nome. Então só diminuir aqui um pouco, né, porque as colunas estão grandes, né? Então, só voltar aqui. Ou você utiliza aqui, ó, a própria identificação do container, ou você utiliza esse nome que ele coloca aqui, ó, porque ele já sabe como que ele vai estar atachando. No meu caso, eu vou selecionar depois esse ID. Então, vou me conectar via ID, depois me conecto ali via nome para vocês verem, né? Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o comando docker, novamente, com a opção container, com a opção de atachar. Beleza? E vou copiar esse ID que está aqui, ó. Então, vamos colar ele. Já é uma imagem de container que está rodando há 2 minutos e vamos ver se ele vai se conectar. Beleza, repare que já se conectou. Para sair, você não vai digitar o comando exit, porque senão você mata o container. É Ctrl PQ. Beleza? Para poder sair, vamos verificar se está rodando ainda. Ó. Repare que está up. Mas agora eu vou mudar. Então, vou mudar, eu vou atachar por nome nesse segundo que está aqui, ó, que é esse nice que ele coloca. Vamos ver se a gente consegue se conectar nele. Legal? Por nome, então já fizemos por identificação e agora por nome. Repare que também, ó, já me conectei. Para sair, Ctrl PQ, que você sai dele, show de bola, e vamos verificar se está rodando aqui ainda nossas imagens no Docker. Beleza? Show de bola. Então você pode estar atachando novamente, se conectando, configurando e saindo sem nenhum problema. Vamos lá, outra coisa sempre saindo com Ctrl PQ, tá? E listando. Você também pode executar comandos remotos aí na sua imagem. Imagine que sua imagem está rodando e você quer executar um comando remoto naquela imagem. Pode executar também sem problema, utilizando ali o comando docker com a opção de container, só que você vai usar agora a opção exec. Aí você vai usar também o modo interativo,
você vai passar o ID do container ou o nome dele. E, por exemplo, eu quero executar ali o comando, que é um comando que tem na própria distribuição Ubuntu, que se chama hostname. Então, vamos lá, vou digitar esse daqui, ó, que é o exec com modo interativo. Beleza, colar. Vou pegar aqui a opção... outra dica aqui importante, tá, pessoal? Se você está utilizando aqui o próprio Ubuntu na versão mínima, os tabs não auto-preenche, por exemplo, ali o próprio nome do container ou o ID. Se você está usando numa versão completa, você vai dando tab, ele auto vai preenchendo, tá? Aqui você precisa, nesse caso, já executar ali os comandos para poder funcionar, tá? Esse aqui é um detalhe. Mas vamos lá, deixa eu colar aqui novamente. Qual que eu vou estar executando? Nesse container, ID, que está aqui, né? Então, deixa eu colar ele. E qual comando eu quero executar? Então, eu quero executar aqui o comando depois, o /bin /hostname. Então, vamos ver se ele vai executar para mim. Enter. Então, repare que ele já executou o comando hostname, que ele mostra para mim o próprio ID do meu container que eu estou executando. Poderia executar outros comandos? Pode, sem nenhum problema, tá? Funciona perfeitamente. Vamos lá, então. Ctrl L. Outra coisa também, você também pode estar executando e criando variáveis globais ou locais ou de ambiente dentro da sua imagem. Nesse caso, eu vou passar também o comando docker com a opção container, exec com a opção "-z", né? Então, com a opção "-z", nós vamos estar criando e setando variáveis de ambiente. Então, vou criar uma variável chamada Robson e vou declarar o valor de 1. E vou criar mais uma variável lá dentro, chamada vamonde, com valor de 2. Lembre-se que, por padrão, no Linux, nós gostamos de criar variáveis de ambiente e setar no nosso ambiente variáveis com todo o nome sempre em maiúsculo. Vou indicar depois qual que é o ID ou o nome do meu container e no final eu vou executar ali o comando env. O comando env mostra para mim as informações de variáveis de ambiente que eu tenho, né? Então vamos lá. Pô, Robson, isso daqui é legal porque eu posso estar customizando a minha imagem. Olha uma coisa interessante. Então vamos listar de novo aqui os nossos containers. Eu posso estar customizando e criando variáveis de ambiente para cada imagem que eu tenho rodando no meu Docker. Sim, sem nenhum problema. Então vamos lá. Eu já peguei esse daqui, ó, o C56. Vou pegar aqui, ó, o D41. Então vou estar criando dentro dessa imagem. Beleza. E depois eu quero já executar o comando env, né? Eu quero que ele mostre para mim as variáveis que ele vai criar, né? Então, beleza, show de bola. Vamos lá. Ctrl L e vamos ver se ele executa para mim. Show. Então, já posso perceber, ó, que dentro da minha imagem eu já tenho duas variáveis básicas, né, de sistema, que é o hostname, que é o próprio nome da minha imagem, a variável home, que é o meu usuário root, só que agora criei a variável Robson e a variável vamonte e declarei os valores de 1 e 2. E posso estar utilizando dentro da minha imagem ou dentro da minha aplicação que roda dentro dessa imagem. Então também aqui, ó, muito show, muito legal. Então vamos lá, e verificando novamente se está rodando as nossas imagens aqui, ó. Então beleza, show. E os status up. Vamos lá, então, continuando, né? Bastante coisa. Outra coisa é parar uma imagem, iniciar uma imagem, também reiniciar uma imagem, pausar e bloquear também uma imagem de container que você tem aí. Então, como que você vai estar fazendo isso? Por exemplo, para poder parar uma imagem, você vai digitar ali o comando docker, com a opção de container, stop. Então, vamos lá, vamos digitar aqui o comando stop e eu vou indicar de novo aqui, ó, o ID desse meu container, né? Então, beleza. Vamos lá. E Enter, que ele já vai estopar esse container que está rodando nesse exato momento, né? Aqui demora um pouquinho, tá? Já mostrou para mim que o container foi estopado? Então, vamos verificar o que aconteceu com o status dele, que é esse daqui, ó. Tudo bem, ó? Então, já tenho um que está estopado, que saiu, exit, a 6 segundos. E depois eu tenho aqui ó, um que está up ainda, né? Então, vamos lá, continuando, né? Próxima etapa, eu posso startar de novo o container, agora passando a opção Start. Então, eu estopei ele, então passei aqui o Stop, só que agora eu vou passar a opção Start.
para ele iniciar e vamos ver se ele vai iniciar novamente aqui o meu container. Então repare que agora ele está up novamente. Então eu posso parar e estopar. Lembrando que aqui eu não estou perdendo. Apenas um detalhe muito importante que depois a gente vai ver, tá? Todos os containers é volátil. Então, por exemplo, conforme você vai saindo e vai perdendo e vai estopando, as configurações muitas vezes você vai perder. Então, cuidado com isso, tá? Beleza. Então, vamos lá, então, continuando aqui, né? Outra coisa é fazer um restart também aqui, ó, do seu próprio container. Então, vamos fazer aqui um restart. Vou pegar o mesmo e vou digitar agora a opção restart nele. E Enter. Poderia ser ali o ID do container ou o nome. Então, o restart ele vai fazer um stop e depois um start novamente aqui do nosso container, né? Beleza, vamos verificar o status e repare que também ó, já desligou e voltou novamente. Você pode estar utilizando, se o container travou, teve alguma falha, algum erro específico. Você também tem a opção de pausar o container. Então vamos lá, vamos pausar. Nesse cenário eu vou pausar ali o meu segundo container. Eu já tenho um executando, que é o primeiro. Legal? E agora vamos dar uma pausa nesse daqui, ó, que está 13 minutos, que já é o final aqui, é o D41. Então vamos pausar esse daqui. Aí você fala para mim, pô, Robson, por que pausar um container? Porque você não quer estopar ele. Então você quer tirar ele, parar a sua execução para ninguém acessar, por exemplo, né? Então vamos verificar. Agora repare que o status dele aqui, ó, está com status de pausado. Vamos lá então, continuando. Você também tem a opção que uma vez que você pausa, você também tem a opção de despausar ele, né? Então é só você colocar um pause ali no começo, que aí você vai tirar essa opção de pausado, né? Legal, então vamos tirar daqui, colar, e eu quero voltar novamente esse container. Então vamos ver o status, ó. Só Ctrl L aqui novamente, que você já pode perceber, aqui está up a 1 minuto e a 14 minutos, e voltou novamente aqui ao C56, né? Que foi o que a gente executou, ali o 41, que ele estava pausado, né? Que é esse daqui de baixo, tá? Ele estava pausado e agora voltou novamente. Show, sem perder as informações dentro dele, né? Muito legal. E outra coisa agora importante é você verificar as informações de estatísticas, processo, de log e inspecionar aqui o próprio container, né? Então vamos lá. Primeiro comando que vamos estar digitando, que aqui é o comando docker, com a opção de container e eu quero ver as estatísticas dos meus containers. Então vamos lá. Primeiro vou digitar ali um docker com a opção Container LS, eu quero ver as estatísticas do meu primeiro container que está aqui, ó. Por exemplo, o final C56. Então, pode ser pelo ID ou pelo nome. Então, o que nós temos aqui de estatísticas? Esse comando é legal para nós porque ele fica em tempo real mostrando para nós o que está acontecendo nesse exato momento do nosso próprio servidor Docker e da imagem que está rodando. Então aqui o que é importante para você, que são essas informações que estão aqui, ó. Primeiro ele sempre vai falar qual é a identificação única do container em execução, que você está vendo as estatísticas, qual que é o nome atribuído ao container. Se você não usa a opção name, ele cria um nome aleatório. Agora, qual é o percentual de CPU que está usando pelo container em relação ao tempo de execução do sistema. Depois nós vamos ter uma aula de configuração de CPU e de RAM. Por padrão, ele usa tudo que tem disponível. Legal? Outra coisa que é a memória usada e o limite, que é a quantidade de memória que o container está utilizando no momento, que é o main user, e também o limite de memória disponível para ele, quanto que tem. Nos containers você pode limitar o uso de memória para não sobrecarregar a sua máquina. Legal? Outra coisa é a porcentagem de uso de memória pelo container em relação ao limite de memória que ele tem. Depois temos a parte de net, que é o I/O, de entrada e saída, quantidade de dados trafegados pela rede. Também nós temos ali o block I/O, que é a quantidade de dados lidos e escritos pelo próprio container em algum dispositivo de bloco. E os PIDs aqui, né, que é o número de processo em execução do container. Então você já tem todas essas informações. Aqui você consegue monitorar
tudo que você tem, que nem, por exemplo, depois que nós vamos trabalhar aqui, ó, a quantidade de memória usada e o limite que tem é o limite da minha máquina física que eu tenho. Então eu estou usando 0,02% da minha máquina física. Só que eu posso limitar isso. E eu não tenho nenhuma gravação de disco propriamente dito, né? E para sair daqui, Ctrl C e Ctrl C. São Ctrl C 3 vezes, tá? Que aí você aborta esse processo. Show de bola. Eu só não coloquei ali, ó, vou colocar só dentro de parênteses, que para sair ali das estatísticas é Ctrl C 3 vezes, né? Beleza. Outra coisa agora importante é a gente pegar o top, né? Então vamos usar aqui o comando no mesmo container com a opção top, para a gente estar monitorando. Legal? O que nós temos aqui? Ó, só diminuir um pouco as colunas, porque tem bastante coluna. Aí eu explico para você aqui o próprio comando top, né? Nas colunas aqui do comando top, você tem um ID padrão, que é a identificação, né, do usuário, do user ID que está executando o processo do container. Depois você tem um PID de processo, que você está rodando dentro do container. O PPID, que é a identificação do processo PI dele, que iniciou o próprio processo. O C, que é o percentual de uso da CPU pelo processo. O S-time é a hora de início, de start aí do próprio processo. TTY, terminal de controle, que está associado a esse processo, se você está no modo interativo, né? O time, quantidade de tempo de CPU que o processo consumiu até o exato momento, e o CMD, que foi o último comando executado, né? Então aqui nós temos todas as informações do usuário root, que nós temos o PID, que ele está rodando, o PPID também, o C processador não tem nada, o S-time, tempo de execução, o terminal que está associado, um terminal remoto, o time dele e o último comando que foi o bin/bash, que nós estamos executando aqui no nosso container, né? Esse daqui, ó, vou digitar também o comando container ls-a, beleza? Que esse comando que aparece aqui, ó, é o mesmo que está aqui, ó, beleza? Show de bola. Já temos ali a parte das estatísticas do nosso container e o top, né? Agora, vamos digitar aqui a opção de logs, para ver os logs do nosso container, né? Aqui são as informações mais detalhadas de informações de logs, basicamente não tem quase nada, porque não executamos quase nada dentro da nossa estrutura. Depois, gradativamente, a gente vai estar criando os logs de monitoramento. Beleza, então, Ctrl L e continuando. E tem sim agora a opção importante para você, que é inspecionar todas as configurações aí do seu container. Então você vai estar passando aqui, ó, o comando docker, com a opção de container e a opção de inspecionar as informações dele. Então vamos dar uma lida aqui, ó, nas informações. Esse daqui já é a documentação do container, a parte técnica dele. Então tem muita informação, tá? Muita informação. Aqui ele foi construído no modo padrão, então aqui já é um conceito mais JSON, também de informações, onde que tem um ID único do nosso container, que geralmente ele aparece quando você executa ele, quando que foi criado, hora, data e hora certinho, o caminho dele, padrão, alguns argumentos que foram passados para ele, beleza? A imagem, também o hash da imagem que nós estamos utilizando, os caminhos básicos, informações da nossa plataforma que estamos usando aqui, ó, vamos descendo mais um pouquinho, parte de rede, que depois a gente vai estar mexendo, propriamente dito, várias outras informações que já é executado aqui por padrão, que nós já temos na nossa estrutura, data, localidade, nome, hostname, que aqui ó, a variável importante, que é utilizado para criar o nome aí do nosso container, não tem domínio, né, nem usuário, outras informações de env, que nós temos aqui padrão, o CMD padrão, que é o bash, e qual é a nossa imagem? É a imagem do Ubuntu que estamos utilizando. E qual é a versão? 24.04, que é a parte dos labels, né? Configuração de rede. Aqui eu já posso ver, por exemplo, o meu gateway configurado, o meu endereço IP configurado que eu tenho e o prefixo padrão que eu estou utilizando, endereço MAC associado à minha interface e as configurações de gateway. Então, por aqui eu tenho as informações mais detalhadas, inspecionar aqui cada um dos meus containers que depois eu posso estar personalizando. Mas vamos lá então, Ctrl L, show de bola. Outra coisa agora é remover
aí o nosso container e limpar também os containers, né? Então vamos lá fazer a sua remoção. Vou digitar de novo o comando, que é o docker container ls, para poder listar, beleza? Então já temos aqui vários containers, só que para limpar um container, você também pode limpar vários containers ao mesmo tempo. Tudo bem? Você pode limpar vários containers ao mesmo tempo. Então, vou utilizar ali o comando docker com a opção de container, só que com a opção rm. Então, vou remover primeiro, então vamos aqui, ó, vou remover primeiro dois containers que não estão mais rodando, que são esses os dois primeiros. Então, vou pegar aqui, ó, pelo ID desse container. Então, vamos lá, ver se ele vai remover, porque ele não está em execução. Enter, repare que removeu. E agora eu vou pegar pelo nome. Então, vamos fazer um aqui, ó, pelo nome, para a gente ver. Vamos digitar de novo o comando container ls, só que eu quero remover agora aquele outro que também já saiu, que é esse daqui, ó, que é esse nome que ele coloca aqui no final. Então, vamos remover por nome. Beleza? Lembrando que tudo que tinha de configuração nele acabou, né? Então, vamos lá, vamos aumentar de novo e verificar se está rodando. Ó, já saiu e só tem os meus dois últimos containers rodando. Mas vamos lá, vou tentar remover também, ó, esse container que está aqui, ó, em execução. Então, vou pegar esse ID que está aqui, ó. Vamos ver se ele vai reclamar para mim se ele está em execução. Beleza? Ele fala aqui, ó, não pode porque ele está em modo daemon, né? Tem que se conectar no container, então esse container está rodando. Você precisa estopar ele primeiro para depois remover ou forçar remover. Também temos essa opção. Então vamos testar aqui, ó, com a opção "-f". Então com a opção "-f", vamos passar aqui, ó, com a opção "-f" no final e ver se ele vai remover. Repare que ele remove no modo forçado, né? Vamos checar agora se tem, ó. Repare que já limpou tudo e eu vou forçar também a remoção desse outro container. Então, deixa eu só voltar aqui, ó, no modo forçado. Apenas uma dica, tá, pessoal? Cuidado. Se você está rodando esses containers em produção e você não tem backup, acabou, tá? Acabou, não tem o que fazer. Então aqui, ó, repare que já rodamos os nossos containers, se conectamos, saímos e show de bola. Apenas um comando aqui, ó, pessoal, que você não vai executar. Eu deixei aqui, tá? Mas você não vai fazer ali o Docker com a opção de container, você não vai usar a opção de podar. Tudo bem? A opção de podar é tudo que você tem aí dentro do seu próprio Docker, tudo que está rodando, ele vai limpar tudo. Então, que nem a gente executou lá no começo, no primeiro vídeo do Docker, onde que eu testei o Docker e depois eu podei tudo, limpei tudo, zerei tudo. Aqui eu não vou fazer isso porque eu tenho, aqui, ó, muito importante, rodando o container em produção do Potainer. Então, se eu digitar esse comando, eu perco até o meu próprio Potainer. Eu não quero fazer isso. Mas se você precisar, aí sim, para zerar tudo, aí você para tudo, estopa tudo e ele deleta tudo. Então, cuidado para executar esse comando aqui, ó. Deixei até na observação. Mas vamos lá. Então, já executamos essa etapa e zeramos. Agora, chegando aqui na nossa também retinha final, vamos agora criar containers, e agora eu vou criar container não utilizando aqui o Ubuntu, né? Porque você só fala que eu só uso Ubuntu, não uso Debian, não uso CentOS, mas vamos lá. Vamos agora criar, renomear e executar um novo container utilizando aqui, por exemplo, a imagem do Debian. Então, primeira etapa, vamos pesquisar a imagem do Debian. Beleza, Ctrl Shift V. Então, aqui o processo é sempre o mesmo. Então, vamos fazer uma pesquisa aqui do próprio Debian. Repare que já tem a parte oficial. Poderia fazer um filtro apenas da oficial, mas nós vamos usar o Debian oficial. Beleza, show. Então já pesquisamos. Agora, você pode criar apenas o container sem executar, digitando o comando docker com a opção de container, com a opção de create, e você apenas vai criar o container do Debian. Então vamos lá, vamos criar. O que vai acontecer aqui de novo? Ele vai verificar que a última imagem disponível, estável do sistema, não tem aqui no seu Docker, então ele vai baixar do Docker Hub, vai criar o container e pronto. Só que não vai executar, não vai fazer nada. Vai deixar só pronto aqui para a gente a imagem e o container criado. Show! Então vamos listar aqui, ó, os containers. Repare que agora eu tenho um container aqui, ó. O status dele muda.
Muda. Ele está agora no status criado, nunca foi executado ainda. Então foi criado e o comando bash aqui o final. Vamos lá então, Ctrl L. Outra coisa é verificar as imagens. Então vamos verificar as imagens que nós temos. Deve aparecer agora a imagem aqui do próprio Debian. E um detalhe importante, ó, repare aqui o tamanho da imagem do Debian tem 117 megas. E a imagem aqui do próprio Ubuntu tem 78. Então ainda é um pouco mais leve. Beleza. Vamos lá. Já listamos aqui os nossos containers. Já vimos ali o status de criado. E agora vou estar executando aqui um container utilizando ali a imagem do Debian. Vou passar de novo ali o comando docker com a opção de container, run. Só que vou passar o it Debian, só para a gente ver duas coisas aqui importantes. Vamos lá, vou colar aqui no meu próprio terminal, Enter. Beleza, repare que ele executou. Vou digitar ali o comando, o cat no arquivo /etc/osrelease, para você ver que é o Debian que está sendo utilizado, não é mais a distribuição Ubuntu. Beleza? Só que aqui ó, vou digitar o comando exit. Vou digitar o comando exit, não vou pressionar Ctrl PQ. E Enter, beleza. Olha uma coisa importante quando você digitar aqui o comando docker container ls. Você tem que perceber que, de novo, você criou dois containers. Eu fiz a criação de um container, mas quando eu peço para executar de novo, ele cria um outro container. Então, quando você faz a criação, depois você tem que startar, depois você tem que atachar aquele mesmo container, né? Beleza, mas vamos lá então, continuando. Outra coisa, eu quero renomear agora o meu container que eu acabei de criar. Por quê? Eu tenho um container que a gente vai verificar aqui, ó. Vamos verificar o nome, que muitas vezes quando você cria um container como esse que eu fiz a criação dele aqui, ó, eu não passei o parâmetro para ele criar o nome bonito para mim. Então ele cria esse nome que não tem nada a ver, é um nome aleatório que ele utiliza para poder fazer a criação. Não, eu quero mudar agora esse nome. Então como que eu vou estar executando isso? Vou utilizar aqui o comando, o docker com a opção de container, com a opção de rename. Então vamos lá, rename, beleza? Só que eu vou passar a identificação do meu container que eu quero mudar, que é esse segundo que está aqui, ó. Vou pegar o ID dele, colar, legal, espaço, e agora um novo nome que eu quero do meu container. Vou chamar de Vaamonde, beleza? Então deixa eu aumentar aqui, ó, para a gente ver e Enter. Show, que ele já vai renomear. Se eu listar agora os meus containers, diminuindo de novo, para poder listar a coluna ali de nome, você pode estar percebendo que agora ele se chama Vaamonde. Muito legal, show de bola. Vamos lá então, continuando aqui nos nossos comandos básicos, né? Então já listamos aqui, ó. Outra coisa é listando as imagens históricos que a gente tem, inspecionando também e removendo as imagens que nós temos aqui do próprio Docker, né? Então nesse cenário, o que nós temos aqui, ó? Vou digitar de novo o comando docker ls, beleza? Então já fizemos ali a criação e não startamos a nossa imagem, que eu já tenho ali do próprio Vaamonde. Posso parar e startar ela. Então posso digitar aqui, por exemplo, o comando start na minha imagem criada ou deletada. Então vamos usar aqui ó, o comando, o docker, com a opção de container, com a opção rm, e eu vou estar deletando essa imagem aqui, ó. Tudo bem? Porque eu não estou mais utilizando ela. Então só testamos. Beleza, e show. E também vou deletar agora a imagem que está com o nome Vaamonde. Beleza? Então já deletamos aqui também, ó. Show de bola. Mas vamos lá então. Então já vimos ali a criação do container, você pode criar, renomear, depois startar ele e atachar ele, sem nenhum problema. Só que na parte das imagens, vamos digitar aqui de novo o comando docker com a opção images, né? Para a gente ver as imagens que nós temos nesse exato momento. Então só tem a imagem do Debian, Ubuntu e a do próprio Potainer, que a gente utilizou aí para fazer o gerenciamento. Uma coisa importante é você digitar aqui ó, o comando, o docker, com a opção image, e você pegar o histórico da imagem do próprio Ubuntu, né? Então vamos lá, vamos ver os detalhes dessa imagem. O que nós temos aqui? Ó? Só diminuir um pouco mais o zoom, né? Beleza? Então, eu tenho aqui ó, o ID da imagem, a data de criação, criado por quem que eu tenho, o tamanho e um comentário.
O que cada coluna dessa vai falar aqui para você, ó? Primeiro, imagem é um identificador da camada da imagem ou do hash da imagem correspondente de cada uma que você tem criado aí no seu próprio Docker, né? E cada imagem dessa é modificada e é incrementada que você tem. Então repare aqui, ó, as mudanças que eu tenho de execução de cada uma dessas imagens. Outra coisa, a criação, que é o tempo decorrido desde que a camada foi criada, por exemplo, 2 semanas, que é essa daqui, ó, 3 semanas de criação dessa camada que eu tenho da estrutura dessa minha imagem, que o padrão que nós estamos nesse tamanho aqui, ó, que foi adicionado, né? Beleza? Outra coisa, criado por comando ou instrução, aí que foi utilizado no próprio Docfile, na linha de comando que gerou a camada da imagem, tudo bem? Isso daqui geralmente, que é o criado por, é quem fez a criação dessa imagem, depois finalizou ela e fez o pull, mandou lá para o Doc Hub. E também o tamanho da imagem, propriamente dito, que representa aí a quantidade de dados adicionados ou modificados específicos nessa imagem. E um comentário, que é associado à criação da imagem. Geralmente aí, ó, nessa coluna, você pode colocar informações, geralmente ela está em branco, mas você pode colocar informações aí específicas da mudança da sua imagem. Então aqui nós temos detalhes específicos e vamos pegar aqui do nosso Debian, tudo bem? Para ver como que tá também. Ó. Então repare que temos aí as mudanças há 10 dias, aqui 3 semanas de mudança aí do nosso próprio Ubuntu, o tamanho dele e os comandos que tudo que foi associado, adicionado nessa imagem. Lembrando que você pode customizar suas imagens, criar suas imagens propriamente dito. Depois a gente vai ver isso daqui com mais calma, né? Muito legal. Então, Ctrl L e continuando. Outra coisa também é digitar o comando para inspecionar. Então, nós já vimos a parte do histórico, é inspecionar a nossa imagem, né? Então, vamos lá, inspecionar aqui os detalhes do Ubuntu. Também é um arquivo em JSON grande. Que o importante é essa linha que está aqui, ó, Ubuntu, 2 pontos, a última versão válida disponível aí pela própria imagem do próprio Doc Hub. O hash dela, a informação aqui, ó, da versão dela, a que está rodando no meu próprio Docker, beleza? A data de criação específica e as informações dessa própria imagem, né? A versão 2404, que eu tenho aqui, a arquitetura AMD64 para Linux dela, o tamanho, o size dela, propriamente dito, depois lá é convertido para megabytes ou gigabytes que nós temos e as últimas informações. E vamos ver aqui também a imagem do próprio Debian, né? Beleza, onde que nós temos aqui informações do próprio Debian, né? O doc version dele também, da estrutura da AMD64, o Linux nós temos aqui, o tamanho também da nossa imagem, né? Então, show de bola. Então, por aqui a gente consegue inspecionar a mesma coisa que você inspecionou lá no container, consegue fazer igual aqui na imagem. E para concluir, vamos remover agora a imagem, né? Então, vou digitar aqui ó, o comando, que é o comando docker image, com a opção RM, e a imagem do Ubuntu, né? Então, nós vamos estar removendo. Só toma cuidado, porque você só consegue remover também essas imagens se você não tem container associado a elas. E vamos remover aqui a do Debian, vamos ver se ele vai permitir aqui para mim. Beleza, também permitiu, vamos checar novamente as imagens que eu tenho aqui, ó, Docker Image, legal? E toda a parte de containers, vamos fazer um ls aqui, ó, -a. Então ali você já percebe que eu só tenho o meu container do Potainer rodando, né? E a minha imagem ali do próprio Potainer. Então beleza, então já executamos aqui os comandos básicos que você vai utilizar bastante aí no seu Docker. Lembrando que toda vez que você executa um comando Docker com a opção de container, e você pede para executar, ele vai criando vários containers. Então, você precisa atachar. Outro detalhe, quando você desliga um container, ele é volátil. Você perde as informações. Então, a gente vai aprender a salvar as informações, criar volumes também de dados para não perder os dados que você vai criando dentro do seu container. Show de bola! Então, chegamos aqui na nossa reta final dos comandos básicos aqui de container, né? E para concluir, 2 desafios aí para você, né? Então, o que você vai executar? Primeiro, você vai estar pesquisando aí no Docker Hub a distribuição Alma Linux, que também é uma distribuição bem pequena de Linux, né? E tenta executar todos os comandos
aí da etapa 1 até a etapa 8, né? Estou aqui na etapa 8, não, é na etapa 10. Depois eu vou estar mudando aqui, ó, até a etapa 10 também, tá? Da etapa 1 até a etapa 10. Só que pesquisando já na criação do comando do Docker, na hora da execução, você já vai utilizar aí a opção "-name" para poder criar já um container com a imagem aqui do Alma Linux, só que com o seu nome, beleza? Então, você já vai criar um container, executar todas as atividades, igual, digitar todos os comandos que a gente viu até agora para você treinar, só que passando agora o seu nome. E depois, no desafio 2, você vai verificar aí também a distribuição, que é o Rocket Linux, tudo bem? Que é uma versão depois do CentOS. E também vai executar as tarefas, que depois eu vou mudar até a tarefa 10, só que passando o seu nome, só que aqui você vai passar com a opção name, né? Só que você vai passar agora o seu sobrenome. Então você vai trabalhar com 2 containers, um utilizando ali o Alma Linux, a imagem do Alma Linux, e outro com Rocket Linux, e você vai trabalhar todos esses comandos básicos novamente, né? E depois comenta nesse vídeo, tanto aqui no YouTube ou no LinkedIn, os comandos que você executou aí para configurar, administrar e gerenciar o seu Docker. E se você fala assim, pô, Robson, faltou esse comando, faltou tal opção, olha, esse comando não se usa mais, é legal também passar esses parâmetros. Comenta nesse vídeo que eu atualizo a minha documentação. E para concluir, nunca esqueça aí de acessar o meu canal no YouTube, que é o Bora para a Prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.